Eu vou retornar agora ao caso Robinho, que está sendo um dos de maior repercussão por todo o país, por todo o mundo. Para isso, eu recebo agora a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, que nos atende muito gentilmente, promotora Gabriela Mansur. Bom dia, tudo bem? Obrigada Bom pelo seu dia. tempo com a gente. Imagina, Adriana, bom dia a todos e todas os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Promotora, vamos começar falando um pouquinho sobre os detalhes iniciais do caso. O que diz o processo, as acusações na Itália contra o jogador Robinho, sobre o caso que teria acontecido no dia 22 de janeiro, 7 anos atrás, 2013, numa boate chamada Cio Café, não sei se é assim a pronúncia. Bom, a condenação já em primeira instância do Robinho demonstra a prática de violência sexual. Na Itália, o crime de violência sexual, ele consubstancia todo o ato sexual, desde a conjunção carnal até o sexo oral, masturbação, qualquer ato sexual contra a vontade da vítima, mediante violência, constrangimento ou mediante qualquer circunstância que coloque a vítima numa situação de inferioridade física ou psíquica. A pena lá é de 7 a 14 anos de reclusão, além das circunstâncias do concurso de pessoas. Lá eles chamam de estupro em grupo, violência sexual em grupo, com aumento da pena de 1/3. Essa é a condenação que tem aí no caso do Robinho. Que o Robinho teria sido acusado de ele, junto com outros 5 colegas, terem abusado dessa menina dentro da chapelaria dessa boate. Parece que essas são as informações mais iniciais possíveis. Então, as leis na Itália, e o caso vai ser julgado segundo essas leis por ter acontecido lá, são um pouco diferentes da do Brasil. O que significa essa volta dele aqui ao país? Como deve ficar a situação judicial dele com esse processo que já teve essa condenação em primeira instância? Bom, o fato do Robinho ter ingressado no país garante a ele a não extradição. Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado, devolvido ao país em que foi cometido o crime, onde ele está sendo julgado. Isso é um direito de cidadania brasileira na proteção da lei brasileira, da nacionalidade ativa e também um direito do cidadão de ser julgado de acordo com as leis do seu país. Porém, como ele está sendo julgado lá, há uma sentença condenatória lá, um processo que já está indo para a segunda instância, além de todo o trâmite processual, a instrução probatória que foi feita lá com uma condenação, esse processo deve terminar lá e, ao final, deve haver uma cooperação Itália-Brasil para exigir o cumprimento da pena aqui no Brasil, caso o Robinho aqui permaneça. Então, existe a possibilidade do Robinho cumprir a pena aqui no Brasil? Sim, é um acordo, está na lei de imigração, é uma homologação dessa sentença a ser feita pelo STJ e de competência do Ministério Público Federal para fazer toda essa homologação da sentença, todos os aspectos legais e o cumprimento da pena aqui no Brasil. Ok, lembrando que ainda tem que aguardar uma segunda e terceira instância do julgamento lá na Itália, e a gente falava, a senhora comentava sobre as atitudes que podem ser consideradas estupro dentro das leis na Itália. Então, não necessariamente, como às vezes parece, apenas quando no ato a penetração é considerado estupro. E a gente fala isso, infelizmente, o tema é muito desagradável, mas porque o jogador, em uma conversa de áudio, afirma que ele apenas, só, entre aspas, bem entre aspas, teria colocado o seu membro dentro da boca da garota, uma albanesa, na época com 23 anos, dentro dessa boate. Então, isso que ele afirmou que ele fez também é considerado estupro? Sim, na verdade, na Itália, o crime é violência sexual. Qualquer ato sexual, tanto a conjunção carnal, quanto o sexo oral, a masturbação, o sexo anal, qualquer ato sexual contra a vontade da vítima para a satisfação da lascívia, que é o prazer sexual, contra sem o consentimento da vítima, é considerado lá violência sexual. O que é equivalente aqui no Brasil? No Brasil nós temos o artigo 213, que é o crime de estupro. O estupro, ele comporta tanto a conjunção carnal, do ponto de vista penal, como qualquer outro ato sexual, ato libidinoso, para satisfação do prazer do autor dos fatos,
contra a vontade da vítima mediante violência ou grave ameaça. Porém, é importante falar, Adriana, o que as pessoas têm uma grande dificuldade em entender que tal fato é estupro, porque não houve uma violência, uma grave ameaça, ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa, da mulher, para que ela tivesse relações sexuais ou qualquer outro tipo de ato sexual, nem amarrou ela. O que acontece é, em determinadas circunstâncias, essas vítimas estão numa situação de vulnerabilidade. A violência ela é presumida. E quais são elas no nosso Código Penal? Menores de 14 anos, pessoas que possuem alguma enfermidade ou deficiência que a impedem de manifestar a sua vontade livre e consciente, ou que estejam, por qualquer circunstância, com a sua capacidade de resistência diminuída, que elas não podem entender o caráter daquela situação naquele momento, por uma circunstância alheia à sua vontade, que é a situação da embriaguez que retira a manifestação livre e consciente das vítimas. É bom que isso fique bastante claro mesmo, imagino que a senhora esteja falando justamente por mais esse fator que a gente traz para a conversa então. Essa moça albanesa, ela teria sido abusada, supostamente então embriagada, a ponto de não saber o que estava acontecendo no momento. Esse fato tem um peso na ocorrência também. Sim, porque eu não estou analisando o caso concreto, porque eu não tenho aí os detalhes e não é, obviamente, o caso que eu estou atuando. Estou falando de uma forma geral que diz a lei em circunstâncias como estas. Quando a mulher está com o seu poder de autodeterminação, com o seu poder de resistência retirado por qualquer circunstância, isso faz com que a violência seja presumida. Ela não queria aquele ato, mas por qualquer circunstância ela não conseguia reagir, ela não conseguia resistir. São os casos, por exemplo, daquela intimidação espiritual no processo do caso do João de Deus, que nós tivemos, qualquer outro tipo de intimidação, qualquer outro tipo de vulnerabilidade que retirem das vítimas essa possibilidade de resistência. E na Itália, a lei faz menção também a essas circunstâncias. Não precisa ter uma arma na cabeça da pessoa, nem amarrar essa pessoa, ou bater nessa pessoa, agredi-la fisicamente para ser consubstanciado o crime de estupro. A violência presumida, ela está aí e acontece em vários casos e é considerado estupro. Menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou qualquer tipo de enfermidade que lhe retire esse poder de resistência ou por qualquer outra circunstância, essa mulher não consegue resistir, não consegue se defender naquela situação de um ato sexual contra a sua vontade. Perfeito. Porque eu lembro também que o jogador Robinho diz que tudo o que aconteceu nessa noite com essa moça e os seus colegas foi com o consentimento dela. Já numa ligação telefônica com um DJ, um músico que tocava nessa casa de shows nessa noite da ocorrência, chamado Jairo Chagas, conversando numa ligação já grampeada pela Justiça da Itália, o jogador fala, entre outras aspas que eu trago aqui, que ele dá muita risada dessa situação porque tem certeza que a menina não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu naquela hora. Aí eu aproveito para perguntar para a senhora, promotora, sobre essas conversas vazadas, algumas supostamente dizem que até de propósito agora, mais recentemente, como uma forma de defesa até do jogador, mas enfim, elas têm valor diante da justiça, então elas podem servir como provas lá na Itália, dentro de quais condições? Porque parece que elas foram bem fundamentais para a elucidação do que realmente aconteceu naquela noite, não? As provas lícitas que são obtidas pelos meios legais e lícitos são válidas no processo. Aí precisa ver, na Itália, se essas provas foram produzidas com autorização judicial, de acordo com as leis penais e processuais italianas, se elas foram obtidas por meio lícitos e de acordo com todo o devido processo legal italiano. Se assim for, elas são válidas e provavelmente o são, porque deram base aí a uma condenação em primeira instância, a uma pena aí de 9 anos, no caso do Robinho. Ok. E na opinião da senhora, como o Brasil deveria se portar, agir diante do cidadão Robinho, dessas acusações, dessa situação toda? Seria o presidente quem teria que se posicionar, se tiver que, ou aguardar que o processo ocorra? Bom, aí é uma questão de diplomacia e relações internacionais Brasil e Itália.
São questões que devem ser afetas ao Ministério Público Federal, ao presidente da República, de acordo com as relações diplomáticas Brasil e Itália. O Brasil não pode deixar de punir, se tiver que punir ou aplicar a pena, tampouco a Itália, uma vez que o crime foi cometido lá por um brasileiro que lá estava e lá foi processado. Então, isso daí são relações internacionais. O que eu só queria deixar aqui a minha opinião é que ninguém é impedido de trabalhar se está respondendo a algum processo por liberdade que ainda não transitou em julgado. Porém, por uma questão moral, social e pelo impacto que o futebol tem no Brasil, o país do futebol é um exemplo péssimo para os jovens, adolescentes, para toda a sociedade brasileira, a contratação de um jogador de futebol considerado ídolo e que foi condenado por estupro em primeira instância na Itália, numa situação de extrema vulnerabilidade da vítima, numa situação de extremo constrangimento, crime grave considerado hediondo no Brasil, e ainda mais num país que tem um índice altíssimo de violência contra as mulheres. E isso tem que ser um exemplo positivo para mostrar que nós não aceitamos nenhum tipo de tolerância à violência contra a mulher, à liberdade das mulheres, colocando-as numa situação de extremo constrangimento e violência. Sim, e acabou de sair também essa semana novos infográficos do Atlas de Violência no País. Uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil, é realmente bastante grave. E a gente traz essa situação também que a senhora comenta, o jogador aqui no Brasil foi contratado pelo Santos e logo depois o contrato foi desfeito, inclusive depois de protestos de pessoas conhecidas do ramo e também de patrocinadores que decidiram retirar o apoio ao clube. Diante disso também, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos falou, a Damares Alves, a ministra Damares, essa semana, que quer a cadeia do Robinho, que não pode de jeito nenhum, não poderia mesmo, apoiando a atitude do Santos, um estuprador ou uma pessoa acusada de estupro dessa forma ser aplaudida como um herói em campo. A que tipo de prisão será que a ministra se refere? Já imediatamente seria possível ou realmente aguardar? Bom, aí são questões processuais penais, nós temos que cumprir a lei. No caso, ele está recorrendo em liberdade. É uma condenação em primeira instância, ele não tem antecedentes, não deve ter residência fixa, obviamente, ocupação lícita, e isso dá o direito de, pelo menos no Brasil, de responder o processo em liberdade. A minha opinião, nos processos em que eu atuo, em crimes hediondos, em que há condenação em primeira instância, eu sempre peço, obviamente, a prisão preventiva e o direito e o não direito de recorrer em liberdade. São crimes graves que nós não podemos só verificar as circunstâncias do réu, se ele tem bons antecedentes, se ele tem residência fixa e ocupação lícita. Nós temos que ver também qual é o prejuízo para a vítima, qual é o prejuízo para a sociedade, a liberdade, o recurso em liberdade. Prisão, aí nós vamos de novo à discussão das prisões em primeira instância, prisões em segunda instância. Eu sou a favor da prisão logo após uma sentença condenatória em crimes graves que causam um grande prejuízo e colocam em risco toda a sociedade brasileira, e nesse caso é um crime contra a dignidade das mulheres, dos direitos humanos das mulheres. Então, no meu entendimento, eu acho que ela está se referindo à prisão logo após a condenação em primeira instância. Sim, e a senhora acredita também que justamente essa falta de maior rigor nas punições, de penalidades mais imediatas e severas, possa contribuir para essa violência e índices tão altos no Brasil? Eu acredito não, Adriana, eu tenho certeza. Eu sempre peço e clamo por um maior rigorismo na aplicação da lei penal e processual penal nos crimes de violência contra a mulher. Muitas vezes as pessoas subestimam a violência contra a mulher, uma ameaça, uma lesão corporal. Nós temos assistido vários casos graves que têm vindo à tona nas redes sociais sobre violência contra a mulher, em que as pessoas estavam soltas, as pessoas já tinham antecedentes, medidas protetivas descumpridas, e quem paga? A mulher, muitas vezes com a própria vida, muitas vezes com a sua integridade física, psíquica, sexual e moral abalada, violada e lesionada por atos gravíssimos de violência. Esse é o meu posicionamento e eu vou defender isso enquanto eu puder, como promotora de justiça, como mulher e cidadã brasileira. Que bom, que bom.
E, promotora, só para a gente encerrar também, agora há pouco saiu num site de notícias que a sentença da Itália fala que dança, mesmo sensual, não é consentimento. E isso porque o músico que eu dizia que tocou na noite, Jairo Chagas, na boate do ocorrido, deu um depoimento dizendo que a moça albanesa os provocou dançando sensualmente com um, depois com o outro, e ficava tocando os seus pênis. Ou seja, tudo isso diz que vai induzindo, a senhora acredita num suposto chamado cultura do estupro? Sim, a cultura do estupro é a possibilidade de posse, poder e determinação sobre o corpo da mulher pelo comportamento da vítima. Julga-se o comportamento da vítima e não a atitude do agressor. Consentimento, Adriana, é a manifestação inequívoca da vontade de uma pessoa concordando com determinada situação. Dança sensual, roupa curta, embriaguez não é manifestação inequívoca de vontade para um ato sexual. Não é consentimento. Silêncio não é consentimento. A pessoa não pode supor que dança sensual, roupas curtas ou determinado comportamento da mulher ou roupa que ela usa seja um convite para abusos sexuais, estupros e casos gravíssimos que nós pegamos diariamente de violência sexual. Ontem eu recebi 2 ou 3 denúncias graves de abusos sexuais e que nos deixam muito tristes, muito indignadas e ainda com mais vontade de lutar por justiça. E a mesma situação, meu corpo não é um convite, o corpo de nenhuma mulher é um convite. Consentimento é manifestação inequívoca da vontade, concordando com determinada situação. Com certeza, e é revoltante demais, realmente. Já estamos cansados, aliás, né, de acompanhar tantos casos assim, covardes e absurdos. Encerrando mesmo, viu, promotora, desculpa segurar o seu tempo. O caso caberia recurso? Eu imagino que sim, por parte do Robinho, mas será que ele poderia lá na frente conseguir pagar para não ser literalmente preso, uma pena alternativa mais branda? Bom, aqui no Brasil não há possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em ou qualquer outro tipo de pena, prestação de serviço à comunidade ou pena pecuniária, por se tratar de crimes hediondos. A quantidade de pena é maior do que a possibilidade dessa conversão, conforme preleciona o artigo 44 do nosso Código Penal. Aqui é impossível, a pena é privativa de liberdade e a quantidade de pena e a natureza do crime hediondo inicia-se em regime fechado, com a possibilidade de progressão de regime, cumprindo aí o montante necessário para a obtenção desse benefício penal. Que entrevista importante, hein? Deixa eu agradecer a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutora Gabriela Mansur. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, pelo tempo da senhora aqui conosco. Um excelente dia, boa terça-feira e até uma próxima. Obrigada, Adriana, parabéns pela abordagem, pelo trabalho de vocês, e quero aproveitar para mandar um beijo para o meu pai, Antônio Mansur, que é ouvinte da Jovem Pan, claro, desde que nós somos pequenos e acordava a gente com o hino da Jovem Pan. Pai, um beijo, estou em Brasília, de Brasília para São Paulo, amo vocês. Olha a hora, né? Eu também ouvia quando criança com os meus familiares. Um abração para o seu pai. Muito obrigada, promotora senhora, viu?